Olá, sejam bem-vindos à aula 4.2 do nosso curso sobre o Tabuin. Hoje nós vamos ensinar como construir gráficos. Então existem dois métodos que o Tabuin disponibiliza. Um a gente chamou de método direto, que seria que a gente vai partir dos dados para gerar um gráfico, e o outro seria o método indireto, que nós vamos partir de um novo gráfico para depois selecionarmos os dados. Então vamos para o exemplo prático. Para utilizar o método direto, nós temos duas opções. Ou através do menu de atalho, que seria esse aqui, ó, que vocês podem ver, tem o gráfico de linhas, barras, horizontais, setores, área e pontos. Ou através do menu gráfico e você seleciona o tipo de gráfico que você quer utilizar. Caso você tenha dúvida em qual tipo de gráfico utilizar, nós sugerimos que você assista a nossa aula anterior. Então esse seria um método direto. Vou dar um exemplo aqui, ó. Gráfico de linhas. Aí ele vai abrir essa janela que nós temos que selecionar quais linhas nós queremos plotar no gráfico. O que é interessante aqui? Que a gente pode selecionar mais de uma linha, como vocês podem ver aqui, ó. Então vou selecionar valor total e valor de UTI aqui só para exemplificar. Depois disso eu vou dar um OK. Então ele vai abrir essa janela. Eu vou tirar o zoom, vou deixar o zoom fora aqui para vocês verem. Então a gente tem em verde o valor de UTI, que está aqui, ó, opções da série, valor de UTI em verde, e em vermelho o valor total. Nós vamos ensinar na próxima aula como você pode alterar as configurações desse gráfico, colocar um segundo eixo, por exemplo, ou mudar a cor, como você preferir. Então legal, a gente já deu um exemplo de gráfico de linha. Agora nós vamos para o próximo exemplo, que seria o gráfico de colunas. E eu vou ensinar também, eu vou aproveitar aqui para ensinar o método indireto. Então deixa eu abrir já um levantamento que eu deixei pronto para as colunas, que seria o barras, né? Vou dar um abrir aqui. Então qual seria o método indireto? Lembra que a gente clicou no tipo de gráfico, selecionou os dados e depois ele mostrou? Então tem a outra opção também. A gente vem aqui em gráfico e gráfico novo. Esse seria o método indireto. Aí ele vai abrir essa janela, vocês podem ver que não tem nenhum tipo de dado aqui. E a gente vai selecionar o gráfico de barras aqui, ó, adiciona barras. Aí você vai clicar, ele vai abrir a mesma janela que tinha aberto anteriormente, ó, as colunas que você quer plotar. Então vamos escolher as mesmas coisas, valor total e valor de UTI. Feito isso, a gente vai dar um OK. Como vocês podem ver, ó, aqui embaixo, ele vai dar quais são nossas categorias, que no caso são as faixas etárias, em verde o valor de UTI e em vermelho o valor total. Então, como vocês podem ver aqui, ó, cada categoria, né, por exemplo, menor que um ano, tem o valor total e o valor de UTI, e assim por diante. A gente vai mostrar também como formatar essa descrição aqui. Você pode colocar o valor, a porcentagem, mas isso é só na próxima aula. Agora vamos dar um exemplo de gráfico de pizza. Nós tivemos um problema técnico, então eu tive que pausar o vídeo, mas agora está tudo certo. Então vamos supor que você já tem um gráfico plotado e você quer fazer um novo gráfico. Porém o Tabuin ele vai guardar na memória os gráficos que ele já fez. Então, por exemplo, se a gente vem aqui clicar no gráfico de setores e depois selecionar a frequência, lembrando que o gráfico de setor ele só vai permitir selecionar uma coluna, tá vendo? Você não consegue selecionar múltiplas colunas. Então aqui no nosso caso a gente vai selecionar a frequência e dar um OK. Aqui, ó, como vocês podem ver, ele vai aparecer os dois gráficos, o que já tinha e o novo que a gente pediu para plotar, né? Ah, André, e como eu arrumo isso? É simples, você vai vir aqui em gráfico, gráfico novo. Aí ele vai gerar esse gráfico em branco, que seria o modo indireto. Aí você pode vir aqui no gráfico de setor e gerar um novo gráfico, ou simplesmente você fecha e vem pelo menu de atalho aqui, gráfico de setores. Aí você vai clicar, ele vai pedir para você escolher qual coluna você quer plotar, você clica em frequência e dá um OK. Está mostrando para a gente procedimentos cirúrgicos, procedimentos clínicos. Então ele está mostrando todas as informações que nós temos na nossa tabela aqui. Agora vamos para o próximo gráfico, que seria o gráfico de áreas. Já deixei também uma tabela pronta aqui, para facilitar. Então, gráfico de áreas. Vou dar um abrir aqui.
gráfico, lembrando que ele guarda a memória dos gráficos anteriores, então você tem que gerar sempre um novo gráfico. Então, gráfico, vou selecionar aqui áreas, ele vai pedir para eu escolher quais colunas eu quero plotar. Vou colocar as duas aqui, só para a gente ter uma noção. Dá um OK. Então é essa visão que a gente tem. Aqui tem uma coisa muito importante. Eu vou ensinar isso nas próximas aulas, mas esse gráfico de área é sempre bom a gente selecionar essa opção aqui, ó, empilhadas. Eu vou explicar melhor isso na próxima aula, o que significa cada opção. Então, fazendo isso, o que a gente fez? A gente está somando, na verdade. Por exemplo, aqui, ó, se você pega o verde são serviço hospitalar e o vermelho, perdão, o verde é serviço profissional e o vermelho é serviço hospitalar. Se você ver aqui no gráfico, você vai falar, André, tem 3.400.000 de serviço profissional. Não, porque na verdade ele é complementar, ou seja, ele seria de 2.500.000 até 3.400.000, que dá 900.000. E todo o resto seria o valor do serviço hospitalar. Caso você tenha alguma dúvida, a gente explica melhor sobre esse gráfico no nosso vídeo anterior. Então agora vamos para o próximo exemplo, que seria o exemplo de gráfico de pontos, também conhecido como gráfico de dispersão. Então já deixei pronto aqui. Então tá certo, a gente vai lá, gráfico de pontos. Antes de tudo, lembrando que o Tabin tem uma limitação. Se você quiser cancelar, ele não vai deixar você cancelar e ele vai falar que deu um erro porque você não selecionou nenhuma variável. Aí você dá um OK. Lembrando que a gente tem que sempre gerar um novo gráfico. Gerou um novo gráfico aqui, fechou, pode vir pelo menu de atalho agora, gráfico de pontos. Então, qual vai ser nossa ordenada? O que seria ordenada? O valor de y. Então vamos colocar o valor total em y. Dá um OK. Qual vai ser nossa abscissa? O valor de UTI, que seria o eixo X. Deu um OK. Aqui no caso, o que acontece? Eu vou tirar o 3D para ficar mais fácil. Como o nosso valor de UTI vai ser sempre zero, então nossos valores totais vão estar distribuídos no gráfico sempre no eixo Y zero, porque nosso valor de UTI sempre vai ser zero. Então, como vocês podem ver aqui, ó, ele está representando cada município nosso. Se você vai dar um clique, ele vai te mostrar qual é aquele município, é o Formoso do Araguaia. Então tá, agora a gente vai dar o exemplo do gráfico de bolhas. Então vamos lá, sempre um gráfico novo, gráfico de bolhas. Qual vai ser nossas ordenadas? Valor total, vou dar um OK. Qual vai ser as abscissas? Valor de UTI, vou dar um OK. E qual é o raio da nossa bolha? Vão ser os óbitos. Então, por fim, eu vou dar um OK aqui. Então, como vocês podem ver, vou até tirar o zoom para ficar melhor. Então, ele está dando o valor total de cada município, o valor de UTI, que no caso é zero, e o tamanho da bolha corresponde à quantidade de óbitos. Como vocês podem ver, tem algumas bolhas que são maiores porque ela tem uma quantidade de óbitos maior. Só uma informação aqui adicional, o Tabuin, na verdade, ele está com uma limitação aqui, ó. As ordenadas, elas correspondem ao eixo Y. Porém, o Tabuin, quando você seleciona ordenada, ele te coloca no eixo X. Ele inverte, na verdade. Então agora eu vou fechar aqui. Primeiro eu vou abrir a tabela, né, correspondente aos setas. Então aqui está nossa tabela, nosso levantamento. Então agora a gente vai gerar um gráfico de setas. Então, como vocês podem ver, ele não tem no menu de atalho. A gente vai ter que vir em gráficos e depois em setas. O que a gente tem que escolher? Primeiro seria a posição inicial. Qual será o nosso número inicial? Vai ser janeiro de 2014. Aí a gente dá um OK. Qual será a nossa posição final? Vai ser dezembro de 2014. Aí a gente dá um OK. E vocês vão ter esse gráfico com as setas aqui. Eles estão mostrando, vamos supor, essa seta aqui. Então, o inicial seria aqui na direita, no começo da seta, e o final seria na esquerda, que é o final da seta, ou seja, esse município aqui. André, como você sabe qual é o município? Você dá um clique, quando você der um clique ele vai te mostrar.
é o município Gurupi. Então, o Gurupi você teve uma redução no quê? No valor total gasto. Ou seja, se a seta estivesse apontando para a direita, você teria um aumento do valor gasto. Vou tentar dar um zoom aqui. Ah, André, como eu dou um zoom? Você vai clicar e segurar. Como a gente tem bastante município, ele fica difícil. Ele faz como se eu estivesse clicando na seta direto. Eu vou dar um zoom em uma só aqui, só para vocês verem melhor. Então aqui seria a seta inteira. O que ele está mostrando para a gente? Que esse valor aqui desse município, que é o Porto Nacional, ele começa aqui por volta de 480 mais ou menos, e no final do ano ele está por volta de 370 aqui, 375, um pouquinho mais, deve ser 380 também. Então você teve uma redução. Como vocês podem ver, esse gráfico ele ficou ruim porque tem muito município, então tá aí mais uma limitação do Tabuin. Se você colocar muitos municípios no gráfico, ou se sua variável tiver muitos itens, ele vai ficar bem difícil de visualizar. Ah, André, mas e se eu quiser mudar eixo, essas coisas? A gente vai ensinar na próxima aula como vocês fazem algumas alterações no gráfico. Mas o que eu sugiro aqui, caso você queira um gráfico mais complexo, caso você queira trabalhar, alterar mais coisas no gráfico, eu sugiro que você copie essa tabela, cole no Excel e trabalhe direto no Excel. Então é isso, nossa aula vai terminar por aqui. A gente explicou aqui como criar cada tipo de gráfico e o que você tem que selecionar em cada um deles. E na próxima aula a gente vai ensinar como você vai editar um gráfico já pronto. Até lá! E relembrando, todo o nosso material tem direito de reprodução e a atribuição não comercial 4.0. E se você assistiu essa videoaula pelo YouTube, faça o cadastro no nosso portal educacional. Lá você consegue acompanhar toda a sua progressão e ver as aulas que ainda faltam assistir.